Já estamos aqui, vamos falar dessa classe gramatical importantíssima que esteve inclusive presente lá na aula de advérbio. Você viu essa classe gramatical e ela está presente em muitas outras estruturas gramaticais. Assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito da preposição. Sem mais delongas, olha o que eu tenho a dizer. As preposições, primeiramente, primeira informação que eu tenho que dizer para você é que é uma categoria gramatical invariável. Não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, não tem singular. Beleza? Ela é responsável por ligar palavras, ou seja, liga palavras e até orações. Pode ser chamada, né, às vezes, possui matizes de sentido. O que é isso, Silvio? Sempre que eu falar sentido, eu estou provavelmente falando de semântica. Por quê? Porque você pode ter uma preposição com valor de tempo, de modo, de lugar, de meio, de direção. Então, a aula de hoje, ela se parece muito com a aula do advérbio, lá a aula número 1, em que nós falamos do advérbio e locução adverbial. Você se lembra de que lá em locução adverbial, eu falei a você o seguinte, eu disse para você que em locução adverbial, né, locução adverbial, ela é normalmente iniciada por preposição. E aqui você vai ver esse tipo de preposição. Bacana? O outro detalhe da preposição é que ela é sem função sintática. Sem função sintática. Aí, sem função sintática. Ela é dividida entre preposições essenciais e acidentais. Eu vou me ater aqui às essenciais, porque são elas que aparecem na sua prova. As acidentais nós iremos ver no assunto de conjunção, porque ó, tem aqui, você tem todas elas, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, que já ficou obsoleto, caiu em desuso, mas eu tenho que mostrar, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as preposições, né, que às vezes possuem matizes de sentido. Beleza? A preposição possui matiz de sentido. E aí você tem aqui, ó, esse como pode ser uma conjunção, o conforme também, o durante, né, o mediante, menos, que você viu como palavra denotativa, salvo, que pode ser salvante, que é não usual, o exceto, que você viu em palavra denotativa de exclusão, o afora, que também funciona como tal, olha o nome feio, tirante, senão, que você viu como palavra denotativa de exclusão, exclusivo, em sentido de exclusivo, né, exclusivo ou exceptivo, né, inclusive, que é de soma, visto, forma participial do verbo ver, malgrado, mesmo que e outras mais. É importante dizer que o que aparece na prova não é a preposição acidental, é a preposição essencial. Ela tem combinação, né? Se você parar para observar, ela traz algumas combinações. Ela combina o a com o, que pode ficar no plural, e você tem isso aqui, né? Combinado com o. Você tem o ao, mas pode ser aos, beleza? Esse a aqui é uma preposição e esse o aqui é um artigo. E você sabe que se tem artigo, vai ter o quê? Se tem artigo, tem substantivo, beleza? O outro detalhe importante é você perceber que ela também se junta com um pronome relativo onde. É por isso que você viu lá na aula de pronome relativo o aonde, né? Você tem aqui esse a que é uma preposição e esse aonde que é um pronome relativo. Já falamos muito bem dele.
E aí é por isso que você tem esse A do aonde, né? Falaram para você ideia de deslocamento, não sei o quê. Essas são as duas combinações da língua portuguesa. Agora a contração tem de encher a cara, né? Você tem aqui a união do de mais a. E você tem o quê? O das, né? Lembrando que esse de aqui é uma preposição e esse as aqui é um artigo. Beleza? Você tem também a preposição em mais esse. E eu vou ter aqui o quê? Nesses. Caraca, Titi, é sério, meu Deus, é. Esse em é uma preposição e o esse é um pronome demonstrativo. Beleza? Pronome demonstrativo. Você tem a união, por exemplo, do por mais a. Não chama palavrão, por favor. O Pai do Céu não gosta. E você tem aqui o pela. E olhando pela, eu tenho aqui preposição e aqui artigo. Beleza? E tudo começa a ficar numa boa. E você tem aí dentro essa contração. Tá bom? Então, essas são, né, as formas contracionais dessas mocinhas aí. Então, você olha a combinação, olha a contração e fica tudo de boa, sem problema algum. Tá bom? Então, beleza, né? Show de bola. Tá aí. Bora para a próxima. Aí você precisa entender uma parada muito interessante. A preposição, ela é chamada de relacional e também de nocional. Relacional e nocional. Relacional, ela participa de funções sintáticas, enquanto a nocional possui valores semânticos. Beleza? Lembrando que a relacional também é conhecida como funcional, que é o valor propriamente gramatical. Mas se você não falou que ela não tem função sintática, eu sei que eu falei, mas ela participa, ela inicia, enquanto que o nocional nada mais é do que um valor semântico. Tá aí, semântico. Beleza? Tranquilo? Bora tentar ver na prática, ó. Gosto bastante de você. Primeiro passo é achar o verbo, tá aqui. Gosto bastante de você. Nós temos uma preposição bem aqui, ó. Eu não sei se você se lembra, mas olha pra mim aqui. O verbo gostar, quem gosta, gosta de alguém, né? Quando o teu verbo pede preposição, ele é um verbo transitivo e indireto. E do que eu gosto, né? Se você olhar, tá aqui a preposição. E do que eu gosto? De você. Isso é um objeto indireto. Essa preposição aqui, ó, é uma preposição relacional. Por quê? Porque ela não tem valor semântico. Não tem como você olhar para ela e pensar assim, caraca, ela tem valor semântico. Não. Olha essa diferença dessa preposição aqui da número 3. Deixa eu pular rapidinho. Pude ver a locução verbal. Olha aqui a preposição bem aqui, ó. Será que ela tem valor semântico? Tem. Ela tem valor de lugar. Percebeu? De longe. De onde eu posso ver embarcação? Lugar. E de você tem valor de quê? De afeto? Não existe, não tem. Não tem. Olha o número 2. Né? Conversamos com os pais do aluno. Primeiro passo é achar o verbo. Qual é a preposição que está presente aí? É a preposição com. Né? E aqui, ó, em com os pais do aluno, se você for ver quem conversa, conversa com alguém. É VTI. Então, com os pais do aluno é OI. Aqui, essa preposição, ela também tem valor relacional. Já que na número 3, ela tem valor nocional. Bacana? É claro que isso aqui vai virar depois, ó, uma locução adverbial de lugar. Não é verdade?
né? Olha aí como a preposição ajuda você a linkar situações, né? Vamos lá. Falei com amor aos nossos filhos. Olha aí, olha. O verbo é falar. Aí você tem uma preposição bem aqui, ó. Com amor. E você tem aqui, ó. Aos nossos filhos. Quem fala, aqui você pode falar algo, mas ele não fala algo. Você vai falar a alguém. A alguém. Aos nossos filhos é objeto indireto. Logo, essa preposição tem valor o quê? Relacional. Mas aqui, ó, em com amor, ela tem valor de modo. Então, aqui ela é uma preposição nocional. Se eu tenho modo, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma locução adverbial. Bacana? Isso é importante, né? Isso é importante. Quando eu falo de valor nocional, provavelmente eu estou falando de locuções, né, valor nocional, né, eu estou falando da variação do advérbio, do adjunto adnominal, que é o cara que nós veremos em breve. À noite levei flores às minhas tias. Ai, que fofo! Tá aqui o verbo levar. E aí ele tem aqui, ó, um ado à noite. Que juntando com isso aqui, ó, eu tenho o quê? Um valor de quê? De tempo. Não é verdade? Tem valor de tempo. E claro que depois isso aí vira uma locução adverbial de tempo. Né? E flores às minhas tias, note que esse às minhas tias aqui, ó, vem do verbo levar. Sério? Sério, porque quem leva, leva algo. E o que eu estou levando? Flores e levo a alguém que é as minhas tias. Tá aí. Beleza? Então eu tenho bem aqui, ó, nesse azinho aqui, ó, eu tenho uma preposição com valor nocional. E bem aqui, ó, eu tenho uma preposição com valor relacional, né? Bem aqui, ó, olha aqui, relacional, nocional. Beleza? E aqui, nocional. E aqui, relacional e relacional também. De boa? Só você perceber que toda preposição que inicia objeto indireto, e até mesmo o complemento nominal, né, sobre o qual não vamos falar agora, ela é uma preposição que tem valor o quê? Funcional, relacional, gramatical. Não tem valor semântico. Beleza? Vamos lá. E aí, qual é a diferença? A preposição, como nós já temos visto, ela é apenas uma palavra. Enquanto a locução prepositiva são duas ou mais palavras, partindo daquele princípio de que locução é o quê? Um grupo de vocábulos. Na prática, a chave está debaixo da mesa, número 1, e o outro par, a chave está sob a mesa. Olha que legal. Aqui, ó, eu tenho para você o embaixo de como uma locução prepositiva e o sob como uma preposição. Tem diferença de sentido? Não. E outra, 99% das locuções prepositivas terminam em preposição. Por que 99%? Porque existe uma outra que é não obstante, que não termina em preposição. Mas, ó, quando eu falo que a chave está embaixo da mesa, é uma locução prepositiva que exprime valor de lugar. E esse sob também tem valor de lugar. Eu não sei se você se lembra, mas quando você fala que ela está sob, quer dizer o quê? Abaixo. Enquanto que o sobre é acima, tá bom? Ó, número 2. Com o sol, que o verbo com o sol secou a plantação. Agora eu tenho preposição. Na frase do par, com o sol secou a plantação, agora ele já colocou o que aqui? Devido ao sol. Com o sol. Isso aqui, ó, é uma mera preposição, mas ela tem valor de causa. Porque o sol é a causa da plantação ter secado. Mas aqui, ó, eu já tenho locução o quê? Prepositiva, com valor de causa. Não é verdade? Valor de causa. Tudo funciona assim. A faca está dentro da casa. Acha o verbo primeiro.
E aqui também é o verbo. Agora eu vou ver se aparece preposição ou locução prepositiva. Dentro de, né? Agora é uma locução prepositiva. E ela tem valor de quê? De lugar. Aqui o em casa eu já tenho preposição, que também tem valor de lugar, né? Lugar. Ela exprime valor de lugar. Beleza? Tranquilo? A preposição é muito mais fácil de você localizar. A locução prepositiva talvez demore mais um pouco. Ó. Discutir acerca de português. Acho o verbo, e aí eu vou para a lapada. Ó. Acerca de português, olha como termina com preposição, né? Eu tenho aqui uma locução prepositiva, e aqui tem valor de assunto. Agora esse sobre português, agora eu já tenho uma preposição, que também tem valor de assunto. Beleza? Fiz dieta a fim de engordar. Peguei o verbo fazer nos dois casos, agora eu vou ver o que aparece. Ó. Esse a fim de, sempre separado, é uma locução prepositiva. De quê? De finalidade. Enquanto que o para engordar é uma preposição, que também tem valor de finalidade. Olha que legal. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Ah, eu vou falar. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Sabe qual é o mais legal de tudo isso? É você perceber uma coisa. Olha aqui, ó. Não, eu vou falar, olha minha. Ó, o embaixo da mesa é uma locução adverbial de lugar. O sob a mesa é locução adverbial. Coloca aí, eu não vou colocar não. Locução adverbial de lugar. Esse com o sol é uma locução adverbial de causa. Esse devido ao sol é uma locução adverbial de causa. Esse dentro de casa é uma locução adverbial de lugar. Esse em casa é uma locução adverbial de lugar. Esse acerca de português é uma locução adverbial de assunto. Sobre português é uma locução adverbial de assunto. A fim de engordar, locução adverbial de finalidade. Para engordar, locução adverbial de finalidade. Meu Deus! As preposições e as locuções prepositivas estão iniciando locuções adverbiais. Iniciando locuções adverbiais. Beleza? Locuções adverbiais. Tá bom? Tranquilo? De boa? É assim que funciona. Bora para a lapada, porque nós temos muitas aí, ó. Os valores nocionais são esses, ó. Nós temos aí alguns valores nocionais: tempo, lugar, modo, afirmação, negação, condição, causa, distância, posse, instrumento, meio, consequência, direção, preço, limite, matéria, concessão e companhia. É muita lapa. Ei, e vou te falar mais. Essas preposições que iniciam tudo isso aqui, elas provavelmente, tirando a de posse, serão locuções adverbiais. Não, eu vou te mostrar, peraí. Quero chegar ao seu coração com alegria. Agora eu vou usar o marcador amarelo para achar essas locuções, ó. Aí, ó. Ou preposições. Aqui eu tenho uma combinação aqui e eu tenho uma preposição aqui. Quando ele fala quero chegar ao seu coração, tem valor de lugar. E se ele fala que vai chegar com alegria, tem valor de quê? Adivinha? De modo. Aí, ó. Olha o que a gente tem aqui, ó. Para! Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho locução adverbial de modo. Aqui eu tenho locução adverbial de lugar. O lugar não precisa ser só aquele lugar do abecedário. Não. CEP, cidade, estado e país. Não. O lugar pode ser um lugar figurado ao seu coração. Pode ser um lugar físico, em casa. Pode ser um lugar virtual. Navego na internet. Beleza? Então, perceba, a maioria das locuções adverbiais são iniciadas por preposição, mas o nosso papel aqui é achar a preposição ou até mesmo a locução prepositiva. Bora lá? Diz assim: ele correu a ajudar os atletas até 300 metros. Quando ele coloca para você
que ele correu a ajudar os atletas, essa preposição aqui ela tem valor de finalidade, porque ele correu com um propósito, ele correu com um objetivo. E aqui, ó, até 300 metros indica o limite. Então, preposição que indica finalidade, mas também indica limite, beleza? Para você, obviamente, não ficar muito perdido, tá bom? Muito perdido. Ó, comprei uma mesa de madeira. Note que esse de madeira aqui quer dizer o quê? Se ele fala que ele comprou uma mesa de madeira, esse de madeira quer dizer matéria. Olha aí, matéria. Pode ser, tá vendo? Aí, ó, com a falta de dinheiro foi trabalhar. Olha esse com aqui, ó. Perceba que o fato de ele ter ido trabalhar tem um motivo, tem uma razão, que é esse com a falta de dinheiro. Então, a preposição tem valor de causa, né? Causa. Ó, letra E. Ficou se refrescando ante ao ventilador. Quando ele coloca ante ao ventilador, o que você imagina? Que é atrás? Que é na frente. Então, tem valor de quê? De lugar. De lugar. Beleza? Ó, há um rio após a cidade. Ó, quando ele coloca um rio após a cidade, também tem valor de lugar. Não é verdade? Tem valor de lugar. Agora, quando ele coloca após aquele sonho, só quero você, esse após tem valor de quê? De tempo, né? De tempo. Bora, tem mais, ó. Nadou nas Olimpíadas até 50 metros, ó. Eu tenho o até aqui, que indica o quê? Até 50 metros. Distância. Distância, Tite, distância, né? Aqui na letra B, você pode ver, ó, ele correu ajudar os amigos até 300 metros. O melhor é limite, mas não se espante se você colocar, por exemplo, aí, distância, né? A distância de ele ter corrido, tá certo? Lutarei até o último suspiro. Quando ele coloca até o último suspiro, isso demanda tempo, ela tem valor de tempo, né? Letra J, com alguns minutos o purê fica bom. Pô, ele já falou que é alguns minutos, né? Minutos, né? Pode ver que tem a palavra minutos que ajuda aqui, então tem valor de quê? De tempo, né? Tem um valor de tempo. Sair com o carro da cidade. Se ele saiu com o carro, é meio. Quero que você pense em meio de transporte. Se você anda de moto, se você anda de bicicleta, se você viaja de avião, se você anda de barco, se você sai com barco, se você foge com barco, é o meio que transporta você. Não é instrumento, é meio, né? E sair da cidade quer dizer o quê? Lugar. Ela sempre me trata com carinho pela noite. Lembrando que o pela é a contração de por mais ó. Se ela trata com carinho, é modo. E se é pela noite, é o quê? É tempo. Note que as palavras que acompanham as preposições ajudam você a entender o valor semântico delas, né? Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus. Te sorri por mim, amor meu, seu destino está traçado. Então você fala vá com Deus, eu sei que você quer se livrar daquela pessoa, mas o vá com Deus, você está dando a ela a melhor companhia que o ser humano pode ter. Trouxeram uma caixa com vários presentes. Olha aí, ó. Quando ele coloca que trouxeram uma caixa com vários presentes, né? Quer dizer o quê? Conteúdo. Conteúdo é. O que que tinha na caixa? O que que tinha dentro da caixa? Vários presentes, conteúdo, né? Café com leite, suco de laranja com limão. Sofro demais com o calor de Manaus. E ele coloca para você que aí a preposição é calor, tá, cara? Com. Ainda tem aqui o em.
né? Se ele sofre com calor, é porque o calor é o motivo do sofrimento. Então eu tenho valor de causa. E é onde que acontece isso? Em Manaus tem valor de lugar, né? Quando ele coloca andei contra a corrente, esse contra tem um sentido de oposição, né? Então coloca oposição, pode colocar contrariedade, né? O ser humano, ele vem de Carauari de barco. Olha aí o de barco, olha o de barco, né? Poderia ter vindo de catraia, de lancha. Então aqui tem valor de meio. E esse de Carauari é lugar. Mas não se espante se você ler origem, é a origem da sua vinda, né? Esse cara só bate de chicote. Agora sim, aqui nós temos um cara que é conhecido como instrumento. Beleza? A diferença de meio e instrumento, tecnicamente, é que o meio é aquilo que transporta você, é aquilo que leva você de um ponto a outro. O instrumento é aquilo que você manuseia. O professor agrediu os alunos na aula online com o controle. Eu manuseio o controle, eu manuseio o celular, eu manuseio o tablet, eu manuseio a caneta, eu manuseio a mesa digitalizadora, eu manuseio o teclado. Todos falam demais de futebol por aqui. De futebol e por aqui. Esse de futebol aqui é o nosso assunto. Eu posso colocar no lugar do de futebol, posso colocar sobre futebol. E por aqui eu coloco lugar. Olha como a palavra aqui ajuda. Ele tem uma moto de passeio e outra de trabalho, né? Eu quero que você entenda que ele tem uma moto para passear e para trabalhar. Então, em ambas, tem valor de quê? Tem valor de finalidade. Beleza? E meu cordão de ouro está lindo, boçal, né? Se é de ouro, adivinha do que é? É de matéria. Beleza? E aí, ó, muitas dessas preposições iniciam que locuções adverbiais, outras locuções adjetivas, né? Bora, concentra. A casa de meus tios é maravilhosa. Se eu falo que a casa de meus tios tem valor de quê? De posse barra pertencimento, porque pertence aos meus tios. Blusa do Silvio, aula do Sou Concurseiro, Avenida do Samba, tem valor de posse. Tomei uma jarra de suco de cupuaçu. Quando eu falo que o suco é de cupuaçu, eu estou fazendo aí uma especificação. E se eu falo que é jarra de suco, é finalidade. Né? A finalidade daquela jarra é para suco de cupuaçu, né? Beleza? Era tanto o riso de meter medo. Caraca, o que aconteceu? O riso é a causa que faz com que os outros tenham medo. E esse de meter medo é a consequência. Então, essa preposição aí tem valor de consequência. Compramos uma TV em cores. Quando ele fala TV em cores, eu também estou especificando. Então, eu tenho aqui uma especificação, né? Fica quieto perante os pais, bandido. Fica quieto perante os pais quer dizer que ele fica quieto diante dos pais, na frente dos pais tem valor de lugar, né? O cara foi encontrado sob os escombros. Esse sob aqui, você sabe, né? Esse sob aqui tem valor de debaixo, ou abaixo, ou embaixo. Então tem valor aqui de quê? De lugar, né? Sem dinheiro, comprei um carro. Me explica, né? Aqui tem valor de concessão. Sempre que você pensar em concessão, eu quero que você pense em quê? Em um obstáculo que não é forte o suficiente para impedir você de prosseguir. Sem estudar, passou. Sabe o que ele quer dizer? Passou, embora não tenha estudado. Legal, né? Isso aqui de preposição vai respingar em advérbio e vai respingar em locução adjetiva, mas vai chover num cara chamado adjunto adnominal e adjunto adverbial, que são temas da nossa aula de análise sintática. E aí, ó, acabou. Pronto. Eu adoro preposição. Poderia falar dela por horas, porque há muitas situações a serem faladas e colocadas, mas
Não, Ari, não tô afim. Aqui deixa meu beijo. Agradeço a você por assistir mais uma aula do Sou Concurseiro e vou passar lugar de gente feliz. Beijo no coração, até a próxima aula que já está disponível aí. Tchau!